do turismo, o que foi feito do agronegócio. Eu como professor, e agora aos 64 anos, com os cabelos brancos, as pessoas têm que me ouvir. Eu digo assim, década de 60, agricultura e turismo eram coisas parecidas. O Paraná tem muita terra ácida. É fértil, mas é ácida. E o pessoal não conhecia a influência do calcário para neutralizar o pH e a planta poder vir viçosa. Aí a Emater tinha uns jipinhos que saíam pelo Paraná, e um desses jovens extensionistas, chamado José Haroldo Galassini, chegou em Campo Mourão, e em Campo Mourão as terras não valiam nada. Por duas coisas. Primeiro, porque era samambaial, e segundo, muita violência, muito tiro. Essas duas coisas prejudicavam a região de Campo Mourão. A parte da terra ácida, veio o calcário e resolveu. Mas aí o Galassini falou o seguinte, se vocês agricultores continuarem isolados, vocês não têm futuro. Criem uma cooperativa. O Haroldo Galassini montou o estatuto para 20 cooperados fazer. Chegou no final do primeiro ano, o presidente falou assim, Galassini, sai da Emater, assume a Coamo e nós te apoiamos. Aí você já sabe a história. Hoje Galassini é o segundo presidente, a Coamo é a maior cooperativa singular. Nesse ano que passou, ano de crise, ela faturou 11 bilhões de reais e ela distribuiu 400 milhões de sobra. Esses 400 milhões é o seguinte, é como se fosse o lucro da cooperativa, que além de comprar e pagar os grãos, eles devolvem para o agricultor. Eu conheci isso aí. Agora, por que o turismo não seguiu o mesmo caminho? Por que ficou Foz do Iguaçu isolado? Curitiba, com tudo que tem de bom, mas ainda não é. E esse litoral que fica encruado, é e não é? Por que isso? Sabe por quê? Porque o turismo nunca foi assumido como política de Estado. E aí, como a situação estava em crise, me chamaram. Não me deram dinheiro, mas me deram autonomia. Falamos, primeira coisa, o PPA, eu não acredito, governador, em meia gravidez. O que é isso aí, professor? Eu falei, ou está grávido ou não está grávido. Eu quero que o senhor me autorize a fazer o Paraná Turístico. Eu falei, o que quer dizer isso aí? Vamos fazer o PPA, que é o Plano Plurianual Paraná Turístico. Pode fazer. Já deixamos pronto, 1 ano para quem substituir o Beto. Governador, os governadores não tiveram a paciência com o turismo, não tiveram a paciência. Veja o que aconteceu lá em Candói. O Álvaro denunciou um contrato com o Candeias porque pagava um valor irrisório para explorar o hotel lá em Água de Santa Clara. Que aquilo era um absurdo. Muito bem. Rompeu o contrato, ficou fechado. O Requião entrou, falou, Jaime Lerner queria uma universidade do professor em Faxinal, eu vou fazer uma universidade lá. Só que ficou só na intenção. Fez alguns cursos, mas ficou parado. Você sabe o que acontece com uma construção que fica parada? Destrói e pega fogo. Visitem lá. A fonte da água medicinal jorra até hoje. O prédio só escombros. Vocês viram os equívocos que foram cometidos? O governador falou o seguinte, professor, como é que eu faço para errar menos? Eu falei, não, governador. É o seguinte, o senhor não tem como, nesse segundo mandato, fazer isso. Vamos fazer um master plan para 10 anos. Ele falou, como é que funciona isso? Ao invés de o senhor só trabalhar no seu governo, nós vamos costurar com o FEComércio, com o FIEP, com o trade, com as organizações, com as regionais de turismo. Nós vamos negociar uma condição boa com a BAV, para eles toparem. A gente faz o projeto, junto com o SEBRAE, com a Universidade Federal, e o senhor manda para a Assembleia, e aí fica por 10 anos. Significa que os outros governadores mandam ver. E nós fizemos. Então, eu quero, ao terminar esse meu relato, dizer o seguinte. As pessoas perguntam, mas aquele professor Jacó da UEM é o mesmo professor Jacó do turismo? Sim. A diferença é que quando eu fiz 50 anos, eu tirei a barba.
Quando eu fiz 55, eu tirei o bigode. Eu falo para o meu filho que quando eu fizer 70 eu vou deixar um rabicho aqui. Só não vou andar na moda porque ele, como juiz federal, não vai me deixar, vai mandar me internar. Mas o que eu quero dizer, eu não conhecia aquela história da águia. A águia, quando ela chega aos 40 anos, ela se recolhe, ela vai para o alto de um penhasco, ela tira com o bico todas as penas. Quando ela termina de tirar as penas, ela vai na pedra, bate o bico até perder o bico, e ela fica ali, e aí a natureza é pródiga. As penas voltam, o bico volta, ela tira também as garras, e ela chega aos 70 anos. Não me contaram essa historinha antes, mas a vida foi me levando. Eu tenho uma vida como gestor da universidade e educador, e eu tenho uma vida como gestor do turismo e empreendedor. E o que eu posso dizer, se Deus me der chance de ter mais tempo, de repente a gente pode descobrir uma outra área que possa juntar. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho isso graças à minha família, e como eu tive mais de uma família, eu tenho pessoas especiais, e entre essas pessoas, para não nominar todas, eu nomino o Emanuel Esperandil Garcia Gimenez, juiz federal em Maringá, e a Maria Henriqueta Esperandil Garcia Gimenez, é a mais jovem professora contratada na Universidade Federal do Paraná. Vou até contar essa historinha. A minha filha queria fazer direito, junto com meu filho, passou em segundo lugar, tudo. Eu falei, filha, faz assim, não faz direito não. O pai é professor, a mãe foi professora, seja empresária, vai fazer turismo, é uma profissão nova. Aí ela fez o vestibular aqui, passou, e ela em atenção, ela veio. Depois ela ficou preocupada porque o irmão virou juiz federal com alto salário e ela, uma profissão até hoje não regulamentada. Mas ela, estudante aqui, muito dedicada, o professor Miguel chegou assim, ela era formanda, olha só como são as coisas, falou assim, Marie, vai ter um concurso na federal, faz tempo que não tem, eu vou pedir para você fazer o concurso, vocês não vão passar, mas faça o concurso. Sabe o que aconteceu? A minha filha fez o concurso e passou em primeiro lugar. Ela deve ter sido contratada com 20, 21 anos de idade. É a mais jovem professora da história da Federal. Foi professora, fez um mestrado, fez o doutorado, pós-doutorado, foi conselheira do MEC e depois constituiu família e está morando em São Paulo e é professora da gastronomia no mestrado, doutorado em Anhembi. Então vejam bem, o São Manuel, a dona Dolores, a Neide, a mãe dos meus filhos, essas crianças, depois as outras pessoas que entraram na minha vida. E agora, para coroar tudo isso, é muito importante a gente lembrar de agradecer. E nesses agradecimentos, a Cida Freitas, pelo ICD, a minha grande sócia em Campo Mourão, e a Wanda Pili, hoje é minha companheira, e a pessoa que deu a sustentação para que esse sonho do turismo, da Retour e de tudo isso pudesse acontecer. E para coroar, os netinhos, né? Pela parte da Wanda, nós temos a Gabriela, estudante de arquitetura, tem a Júlia, já com seus 3 aninhos, que são filhos do Alexandre, tem o Matheus, que é filho da Mariana, e do meu lado, do Emanuel, eu tenho a Malu, a Maria Luísa, 3 aninhos, e a minha maior alegria, eu tenho um Japinha, minha filha Marie é casada com o Elton Minassi, que é japonês, e tem o Pedro Taiso, que fez agora, dia 10 de julho, meio aniversário, 6 meses. Fantástico. Com tudo isso,
eu posso dizer o seguinte: a vida me deu mais do que eu precisava. E eu tenho um compromisso, até para me dar força, de fazer mais e buscar pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. E nessa passagem de 2 anos pela Paranaturismo, além do Master Plan, que é esse plano dos 10 anos, eu concluo o meu depoimento falando o seguinte: um setor desacreditado, foram buscar o professor Jacó porque ele tinha uma outra metodologia que nunca foi usada, e deu certo, porque é um momento de crise, e sempre respeitando quem veio antes. Eu tinha a seguinte situação: como é que eu vou querer fazer um master plan futuro se eu não conheço o passado? Chamei a equipe, a Paranaturismo é uma equipe pequena, mas é um pessoal excelente. Marilda Gadotti, 40 anos de profissão. Falei: Marilda, você que conhece um pouco do Paraná, descubra para mim o que aconteceu em 1916. Ela falou: mas por quê, professor? Descubra. Porque na noite anterior, lá no Bines Restaurante, na reunião da Confraria de Turismo, o senhor Fatucci, que é criador do Convention Bureau, hoteleiro, uma liderança, não me conhecia, e eu estava sendo apresentado lá em janeiro de 2015, ele tomou um skin, tomou 2, e eu falei que eu ia recuperar os 20 anos da Paranaturismo. Aí ele falou: faz um pouquinho mais, vai na Paranatur. Eu prestei atenção. Aí na saída ele já tinha tomado umas, falou assim: professor, o senhor está chegando agora, faz um negócio por 100 anos. Eu fui para casa, eu estava no Hotel Marabá, eu não consegui dormir. Falei: o que aquele cara quis dizer para mim? Falei: aquele camarada falou que eu tenho que pensar no centenário. Olha só, ele me provocou, me desafiou. Cheguei e perguntei: Marilda, o que aconteceu em 1916? À tarde ela chegou, falou: professor, achei o que o senhor queria. Em 1916, Santos Dumont, do Rio de Janeiro, chegou do lado argentino para conhecer as cataratas do lado argentino. Ele não viria ao Brasil, porque não tinha estrada para chegar em Curitiba. Mas um hoteleiro, um gaúcho, Frederico Engel, primeiro hoteleiro de Foz do Iguaçu, soube da notícia e foi do lado argentino e convenceu Santos Dumont a visitar o lado brasileiro. Santos Dumont era muito dado. Depois que ele cumpriu a programação, ele veio. Ele chegou no Brasil no dia 23 de abril de 1916. E ele só saiu de Foz do Iguaçu na madrugada do dia 26 para Curitiba. Ele ficou 2 dias nas cataratas, deslumbrado, porque esse senhor Frederico, ele fez uma picada para entrar até as cataratas. Para que as pessoas saibam disso, isso está sendo gravado em janeiro de 2017, mas na época demorava 6 horas de carroça para sair do centro de Foz até chegar às cataratas. 6 horas. Numa picada que o senhor Frederico fez. E lá tinha 2 quartinhos de madeira, é como se fosse a filial do hotel. Olha como era visionário. Ele tinha um hotel na cidade e tinha um pequeno hotel. O Santos Dumont ficou maravilhado e fez algumas perguntas para o Frederico. E o Frederico falou assim: pasme, Santos Dumont, essas terras não são brasileiras, essas terras não são de brasileiro. Isso aqui pertence a um uruguaio chamado Jesus Val. Ele ficou louco. Ele falou: isso não pode acontecer. Eu vou mudar meu plano, eu não vou voltar para Buenos Aires para ir para o Rio de Janeiro. Eu vou para Curitiba. E na madrugada do dia 26, ele a cavalo, se a gente tem que falar, saiu de Foz do Iguaçu para chegar a Guarapuava, foi 6 dias a cavalo indo pela linha do telégrafo. 6 dias, hein? Santos Dumont. Chegou em Guarapuava para chegar a Curitiba, de carro e de trem, mais 3 dias. Chegou em Curitiba, a notícia é que essa cidade ficou em festa. Ele teve 7 dias de festa, cada noite era uma recepção. Mas no dia 8 de maio, bateu para falar com Afonso Camargo, que era o presidente da província, e disse o seguinte: sou um cidadão do mundo, conheço os lugares, e nunca vi a beleza, a magnitude daquele setor que é do nosso lado, não é assumido pelos governos, precisa ser assumido, o senhor tem que se posicionar. Afonso Camargo entendeu, com essa força de Santos Dumont, deu início ao processo de desapropriação. Em 1939,
O Getúlio Vargas criou o parque. Foz do Iguaçu hoje é uma das... as cataratas hoje é uma das maravilhas modernas do mundo, por causa do parque. E quando for a Foz do Iguaçu, nas cataratas, vocês vão ver uma imagem de Santos Dumont, só que ali as pessoas não entendem, não sabem dessa história. Acham que aquilo ali foi ali para alguém, algum vereador que mandou colocar, alguma coisa. Aquela estátua de Santos Dumont foi a VASP que deu, porque Santos Dumont é conhecido como o pai do Parque Nacional do Iguaçu, e se o Paraná é forte no turismo e potencial em turismo é graças a Foz, e essa história não era contada. Aquela provocação do Fatuche, lá no Bines com uísque, que eu não dormi, veio o centenário, fizemos uma agenda, teve selo, teve painéis. Aí eu falei, agora eu posso pensar o futuro, que nós recuperamos o passado.